Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal e essa dica de hoje vai para professores de bateria ou pra galera que quer começar a trabalhar aí com bateria, tá? Bom, como é que funciona então, né? Como é que eu consegui mais de 47 alunos novos através dessa aula experimental? Deixa eu explicar então pra vocês como é que funciona essa aula experimental que eu faço aqui na escola. Mas antes de tudo, já deixa a tua curtida, comenta o que tu achou do vídeo, qual o próximo vídeo que você gostaria, ok? E compartilha com alguém aí que está querendo começar a trabalhar com bateria ou para algum professor amigo teu, ok? Vamos lá pro vídeo então. Bem, como é que funciona essa aula experimental aqui na escola? Aqui na escola a gente cobra R$70 a aula experimental. Por quê? Isso ajuda a filtrar um pouco os alunos, né? Pra galera que realmente quer estudar bateria, o pessoal que tá ali querendo fazer tu gastar tempo, né? Como é que funciona? A gente pensa assim, se fosse o caso, né, de fazer uma aula experimental gratuita, a minha agenda está lotada com um monte de gente querendo fazer aula. O que não é tão legal, porque eu estou gastando tempo, estou gastando recurso ali, né, e não estou ganhando dinheiro. Agora, quando a gente cobra, né, aqui a gente está cobrando R$70 a aula experimental, a gente vai filtrar para aquela galera que realmente quer ter aulas de bateria, né? Então tu pensa assim, o pessoal que ele vai te pagar já para ter essa aula experimental é porque ele já está com uma forte ideia de começar os teus estudos. Então é mais fácil. E se ele não engajar na aula, ele não quiser fazer dar continuidade no curso, bom, aí pelo menos tu já tirou o valor da tua hora, né, de trabalho ali. Então a gente consegue filtrar um pouco melhor. Ah, Isaac, mas aí dessa forma a gente não vai acabar perdendo alguns alunos? Eu acho que não. Eu já estou dando aula aqui na escola já faz uns 3 anos e a gente trabalha dessa forma e tem dado certo, né? O pessoal que tem dinheiro, que quer fazer a aula, paga tranquilo, não reclama, tudo certinho, né? Acontece muito do pessoal às vezes marcar e não ir, né? Faz parte, mas tudo certo. Agora, o que a gente precisa pensar assim, tá bom, o aluno chegou lá na escola, o que eu faço, Isaac? Como é que eu vou prosseguir agora nessa aula experimental então? Primeira coisa que eu procuro fazer é conhecer o aluno. Tu precisa entender qual é o objetivo dele, quem ele é, como que ele chegou ali na escola, por que ele está ali, tipo de músicas que ele gosta, por quê? É muito importante, né, a gente pensar com uma cabeça agora de vendedor. Tu precisa vender o teu trabalho, né? Apesar da gente ser professor, né, dar aulas de bateria, mas tu precisa saber te vender, isso é muito importante. Então quando tu conhece o aluno que tu está dando aula, tu entende que ele curte um rock, não, ele curte reggae, ele curte música brasileira, enfim. Tu começa agora a puxar brasa pro assado dele, vamos dizer assim, né? Vamos começar a pensar o seguinte, tu conhecendo ele, tu consegue trabalhar mais o objetivo dele na aula. Então, por exemplo, né, cara, dei aula pra criança, já dei aula pra galera mais velha, tudo assim, de 66 anos. O pessoal mais velho, geralmente, é o mesmo discurso. Cara, eu sempre quis ter aula de bateria. Eu tive um caso de um aluno de 52 anos aqui, que ele comprou a primeira bateria dele com 29 anos. Ele foi fazer a primeira aula de bateria com 52. Né? Então passou uma vida inteira, ele deixou a bateria guardada, não tocou, não fez aula e ficou lá. E esse sonho acabou ficando enterrado. E aí o que acontece? Depois de todos esses anos, ele voltou a fazer aula. Então olha que gatilho legal para usar ali numa aula experimental, né, de tu fazer com que o aluno reflita sobre esse sonho dele, tentar convencer ele que ele merece fazer essa aula, que é algo muito bom para ele. Então são detalhezinhos que a gente vai pegando nessa conversa com o aluno que fazem toda a diferença, que faz com que o aluno pense em casa e acabe querendo fazer o curso, tá? Então é uma dica muito importante isso daí. Bem, segunda coisa que eu faço agora que, né, terminamos de conhecer o aluno, já sabemos um pouco da história dele, eu apresento o instrumento, né, apresento o instrumento, né, a maioria nunca teve um contato com bateria, então eu pego ali, explico como é que funcionam as caixas, explico como é que um instrumento funciona dentro de uma banda, dentro da música, qual é o papel do baterista, né, na música, então conto um pouquinho da minha história ali e faço ele entrar um pouquinho dentro desse universo. Depois disso, então, a gente acaba daí indo para técnicas de mãos e pés. Então eu ensino ali como segurar a baqueta, como utilizar os pedais, postura, tudo isso daí eu vou explicando para o aluno para que ele já entre fazendo ali a prática, né, executando o groove ali da maneira correta, ok? Depois disso, a gente pega e vamos pro método, né? A gente começa agora a pensar sobre o método, eu explico como é que funciona aqui na escola a gente trabalha com partituras, então eu explico que ele vai ter o caderno dele, né? Tudo que ele aprender vai estar naquele caderno, que ele vai estudar durante a semana, explico tudo como é que funciona. Feito isso, nós vamos para a aula
prática, ok? Então, como é que eu faço essa aula prática? Eu faço aquela contagem básica de colcheias, né? 1E, 2E, 3E, 4E. Coloco isso então no chipô, aí coloco bumbo no tempo 1 e 3, depois caixa tempo 2 e 4. Eu faço com que o aluno vá montando o groove por partes. Primeiro passo, ele conta em voz alta, porque ele se ouvindo a contagem ajuda ele a criar uma memória muscular um pouco mais fácil, né? O cérebro assemelhar ali qual a parte do corpo que ele vai utilizar junto com aquela contagem. Então a gente começa ali com o chipô, né? Marcando e contando. Depois adiciona bumbo, adiciona caixa, né? Feito isso, nós vamos agora para a parte mais importante da aula, que é a música que ele vai tocar, né? Então, o que geralmente eu faço? Depois que passa aquele período de aula dele praticando, a gente pega agora, eu coloco uma música ali no YouTube e a gente começa agora a tocar aquela música do AC/DC, Back in Black, que é muito legal, né? Um clássico do rock. Quando geralmente eu coloco o play e toco para ele ver, né, faço a contagem em voz alta para ele ver que era exatamente mesma levada que ele estava tocando, eu estou aplicando agora na música, cara, não tem, velho. Todos os alunos brilham o olho assim, olham, pá, que legal, nossa, então, eu tava tocando era dessa música e tudo. Então, é muito massa, eu explico para ele que aquela levada ali é uma levada, apesar de ser a primeira levada que a gente aprende, mas toca muito rock com aquela levada, então o pessoal gosta bastante. E aí desperta aquela dopamina no cérebro ali, tipo, cara, que negócio incrível, né? Tipo, pô, eu fiquei aqui tocando 15, 20 minutos e, nossa, já conseguiria tocar uma música daqui uma semana, né? Então, ele acaba se apaixonando por aquilo ali e o aluno curte demais. Então, eu toco um pouquinho para ele ver, ele faça algumas viradas, algumas coisinhas mais legais ali, né? Pra pressionar, vamos dizer assim. Todos eles gostam muito da aula e, cara, é uma conversão de 80%. Tá? Tem alguns alunos que fazem essa aula, às vezes acabam se desorganizando, falta dinheiro, coisa e tal. Tem, mas vale a pena. Ah, um detalhe importante que a gente faz aqui na escola, que fica de dica aí pra ti também, a gente cobra essa aula experimental de R$70, e aí se o aluno, por exemplo, fez a aula, quer continuar o curso, a gente cobra somente a mensalidade, sem cobrar daí a aula experimental. Então, são dicas legais aí pra ti que tá começando. Espero que tu tenha gostado. Comenta aí qual é o próximo vídeo que tu quer, né? Eu tô pensando em alguns detalhes assim que aconteceram já nesse meu período de professor de bateria que eu posso estar aí te ajudando também, tá bom? Então, até semana que vem, Deus abençoe, valeu!